Bom dia, sexta-feira, 17 de abril de 2026. Estamos iniciando mais um podcast Nova Pauta, Estação NP, apresentado por mim, Davi da Silveira Nunes, e toda sexta-feira, às 10 horas, o podcast Nova Pauta, Estação NP, sempre trazendo novas edições com conteúdo relevante e também com convidados especiais. Lembrando que a transmissão é ao vivo pelo Facebook do NP Expresso, também o canal do YouTube e também pela plataforma Spotify. O apoio do Sicredi, BioID, Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena e Santbit Arena. Também lembrando que nessa sexta-feira nós estamos recebendo aqui, com muito prazer, o nosso amigo Gideão Damian, chefe do cartório da 44ª Zona Eleitoral aqui de Santiago. Vamos conversar sobre o período eleitoral, as eleições 2026, que já estão se aproximando. Então, o podcast desta sexta-feira vai trazer, então, a pauta das eleições 2026. Primeiramente, bom dia, senhor Gideão Damian. É um prazer recebê-lo aqui no podcast Nova Pauta, Estação NP. Bom dia, Davi, e todos os ouvintes da rádio aí, do podcast, né? Estamos à disposição aí para tirar dúvidas aí sobre a eleição. Estamos se aproximando agora do fechamento do cadastro eleitoral, né? E fecha dia 6 de maio agora, início do mês que vem. 150 dias antes da eleição, fecha o cadastro eleitoral. Então, todo mundo que precisar fazer alguma alteração, tirar o título, quem não tirou ainda, mudar de local de votação dentro da mesma cidade ou mudar de cidade para cidade, o momento é agora, né? Porque depois o cadastro fecha para a gente começar a confeccionar cadernos de votação e organizar as mesas de votação aí, né? Seu Judião, quais as atribuições para a organização de uma eleição, tanto geral, como vai acontecer agora a nível nacional, como municipal, no cartório eleitoral? A gente, nas eleições que são municipais, a gente tem uma responsabilidade maior, porque as decisões, tanto de registro de candidatura, como de prestação de contas, propaganda irregular, todas essas decisões são tomadas pela juíza local, né? Ou juiz, no caso, né? E tem mais toda a questão operacional. A gente, por exemplo, agora, nesse final de mês, começou a visitar todos os locais de votação para ver se são compatíveis para receber a sessão eleitoral, se tem água, se tem luz, banheiro, se não tem goteiras, né? E a gente já visitou todos esses locais de votação e agora estamos começando a organizar, né, essas mesas de votação. Então, numa eleição geral, a parte fica mais operacional para nós, né? Numa eleição que é nacional, agora para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, senador. Nessas eleições, as decisões são tomadas no Tribunal Regional Eleitoral e no TSE, dependendo do tipo de cargo que está sendo concorrido. E o nosso trabalho fica mais operacional, né? Com a organização do cadastro, atendimento aos eleitores ali, e essa convocação de mesários, teste das urnas, distribuição de urnas, né? A gente já está fazendo um teste nacional de urnas agora esse mês. A gente vai sempre testando os equipamentos para ver se estão compatíveis com os programas atualizados agora, né? Quais os principais prazos que tanto o candidato como os eleitores devem observar nesse período eleitoral? Para o eleitor, o principal prazo agora é dia 6 de maio, né? Se ele quiser fazer alguma alteração no cadastro dele, local de votação, essas coisas. Tem eleitores que não tinham e agora tem, daqui a pouco, alguma deficiência de locomoção. E a gente luta para que todos os lugares tenham acessibilidade, mas nem sempre é possível, né? Então, quem tiver alguma dificuldade de locomoção, quiser trocar para
um local com acessibilidade pode fazer essa troca agora, né? Até o dia 6 de maio. E para os candidatos, o principal prazo agora era a desincompatibilização, né? Se afastar, dependendo do cargo que ele vai concorrer, se afastar da vida pública ali para poder concorrer, que era no início de abril, agora dia 4 de abril, se não me engano. Como que são definidos os nomes dos candidatos, né? Através do partido? Tem também as convenções, né? Logo Sim, à vai frente, ter né? as convenções ainda, até agora todo mundo é pré-candidato. Pré-candidatos, né? Não teve as convenções ainda, né? Então vão ter as convenções, e aí lá na convenção são escolhidos os nomes que a pessoa vai concorrer, né? Tem um limite para candidatos assim concorrerem ou depende da legenda do partido, alguma coisa? Depende se é um partido que está concorrendo sozinho ou se é federação ou coligação, né? Eu vi até uma reportagem que o TSE está trabalhando em cima da a conscientização sobre a desinformação nas eleições, que é muito importante, né? Porque tivemos muitos casos, né, de denúncias, enfim, durante as últimas eleições. Isso é muito importante, então, para o TSE tratar a desinformação na eleição. Essa questão das redes sociais, aí tem muito eleitor que começou a se informar via redes sociais, né? Sim. E aí acredita em tudo que vem ali pela rede social. E hoje é muito fácil fazer, para quem usa esses programas de inteligência artificial, é muito fácil fazer uma imagem, né, que gera uma desinformação. Ou às vezes a pessoa pega uma informação que é verídica e mistura com uma inverídica, né? Mas o TRE tem, e o TSE também, uma seção lá de fato ou fake que fica, né, dizendo o que é verdade e o que não é, né? Nós estamos vivendo na era da tecnologia. Como que foi estabelecido o uso da internet, também agora da inteligência artificial nas próximas eleições? O que pode e o que não pode? Na internet pode praticamente a mesma coisa que pode na vida pública, né? A única questão é que não pode em sites comerciais ter propaganda eleitoral, né? Então, o site da Globo, o site do UOL, esses sites comerciais não podem ter propaganda eleitoral. Mas o candidato pode fazer impulsionamento de conteúdo, pode fazer publicação de conteúdo, né? Desde que não ofenda, não calunie, não publique uma inverdade, né? Daqui para frente, quais os próximos passos até a realização da eleição em 2026? A gente fez a vistoria dos locais de votação agora, né? Está terminando o fechamento do cadastro eleitoral até o dia 6 de maio. Então é importante divulgar que vamos ter plantões no sábado, dia 25 de abril. O cartório eleitoral de segunda a sexta está funcionando do meio-dia até às 7, né? Mas no sábado, dia 25 de abril, porque se aproxima ali do fechamento do cadastro, a gente vai estar atendendo do meio-dia até às 5, e dia 1, dia 1º de maio, 2 e 3, que é feriado ali, sábado e domingo, a gente vai estar atendendo também no cartório em regime de plantão, do meio-dia até às 5. O cartório eleitoral de Santiago atende outros municípios da região? Itacurubi, Unistaldo e Capão do Cipó. Que formam a 44ª zona eleitoral. A gente tem 48.500 eleitores aí nos 4 municípios. Né? Santiago, quantas sessões eleitorais? São 137 sessões eleitorais em Santiago e 53 locais de votação. Nessa próxima eleição, como já aconteceu nas outras, a sua expectativa que nós tivemos nas últimas, inclusive para a municipal, nós tivemos um alto nível de abstenção.
Na sua opinião, o que está levando o eleitor a não comparecer, a cumprir seu dever com o voto? Eu não sei, assim, a gente nunca sabe exatamente, mas imagino que seja pela polarização que está acontecendo, né? Então fica praticamente só duas opções, né? Ou eu voto no fulano, ou eu voto no ciclano, ou eu vou jogar meu voto fora, né? Aí as pessoas, algumas optam por não votar, acredito que seja isso, mas não vi nenhuma pesquisa sobre os motivos, né? Os Mas motivos, acho né? que é pela polarização excessiva, assim, né? Sim. Então, nos últimos tempos, a gente tem acompanhado, seu Didier, uma apuração, o recorde na apuração o recorde na apuração dos votos. Isso nos garante assim que o eleitor, em poucas horas, já tá sabendo, né, quem foi eleito, quem não foi. Isso aí é a tecnologia sendo usada, né, como sempre, pelo Tribunal Superior Eleitoral. É, com Um avanço, segurança. né? Um avanço, não. Além da tecnologia, da rapidez, tem a segurança do voto, né? Porque é importante ressaltar que às vezes as pessoas pensam em hacker, coisa assim, né? Mas a urna não é ligada na internet, né? Sim. Então a gente só tira um pendrive ali, que é com o resultado da urna, e transmite aquilo ali em milissegundos para o Tribunal Regional Eleitoral, que só recebe se vê que o arquivo não foi alterado, senão não recebe. Então a gente nunca teve nenhuma fraude, né? Apesar das várias fake news aí, nunca teve nenhuma fraude na apuração das urnas aí, né? Como que acontece a verificação das urnas antes do pleito? A gente publica um edital ali convidando o Ministério Público, a OAB, né, e os dirigentes partidários para acompanhar o teste da urna. Então, cada um deles pode pegar um pendrive com o software que foi lacrado lá no TRE, né, para ver se não houve uma alteração no que foi carregado nas urnas aqui. Testam isso, que tem um hash, que é uma assinatura digital que a gente chama, fechando, dando tudo certo com o software, a gente faz uma votação simulada ali, força a votação. Não é para forçar a votação, tem que ter uma senha do juiz e um pendrive, né? A gente força a votação e testa ali, vota tantos votos em cada candidato, tantos votos nulos, tantos votos em branco, né? E aí anota tudo isso aí e depois emite as, o resultado da votação ali para conferir se está conforme o que foi inserido. Sim. Então, se a urna está recebendo os votos de acordo com o que foi inserido. Até ontem eu falei que nós íamos falar sobre a eleição em 2026. Uma pessoa me perguntou sobre, às vezes existe alguma denúncia sobre o transporte do eleitor. Como é que funciona? É assim, o transporte de eleitor público é gratuito no dia da eleição. Então, a gente combina com as prefeituras aqui vários roteiros que já são pré-determinados. E esse transporte é gratuito. Geralmente vem do interior para a cidade no início do dia e volta meio-dia, no início da tarde, para o interior. Esse transporte dentro da cidade. Intermunicipal não é permitido, né? E o transporte particular feito por algum candidato ou simpatizante de candidato também é proibido. Isso é fiscalizado pelas polícias militares aí, polícia civil e pela PRF no caso de ônibus que daqui a pouco vem de outra cidade, né? Sempre vem pessoal de Caxias, Bento, Porto Alegre, né? Durante o pleito, a justiça, né, conta com o apoio dos mesários, né, também. Como é que funciona a escolha dos mesários? A escolha dos mesários se dá pelo TRE ali, mas sempre preferencialmente por pessoas com mais escolaridade e, se possível, servidores públicos, né?
que já tem prática para lidar com o público assim, e tem a questão das folgas. Então, o mesário, para cada dia que ele está à disposição da Justiça Eleitoral, ele tem 2 dias de folga, né? E servidor público geralmente tem mais facilidade de conseguir essas folgas aí, né? Pessoa ou eleitor que não vota no dia do pleito, o que ele tem que fazer no caso? Tem que justificar, no caso, a Se ele, ausência do voto se ele está fora do seu local de votação, do município do de município. votação. Então ele pode fazer pelo e-título, que é um aplicativo que tem Sim. ali, né? O e-título já localiza que ele está fora do município e ele justifica ali no mesmo dia da votação. Se ele não tiver o e-título, ele comparece em qualquer sessão na cidade onde ele está e faz a justificativa no dia. Se ele não fizer pelo e-título nem a justificativa no dia, ele pode ter em mais 60 dias para comparecer no cartório e justificar lá manualmente, num formulário, ou fazer isso pela internet também. Nós estamos conversando aqui com o senhor Gideão Damian, chefe do cartório da 44ª Zona Eleitoral, falando sobre o período eleitoral, 2026, teremos eleição para presidente, para governadores, senadores e também deputados, tanto estaduais como federais. Alguma mudança ultimamente que ocorreu, né, para a eleição de 2026? Em princípio, não, nenhuma mudança assim maior. A gente vai ter um resumo agora das regras de propaganda eleitoral, mas em princípio são as mesmas da eleição passada, né? Quando que começa a campanha? A campanha começa 45 dias antes do pleito, Antes do né? pleito. Inclusive em rádio e televisão, né? Sim. Alguma informação, seu Gideão, o senhor julga assim importante nesse momento para passar tanto para os candidatos como para os eleitores? Para os eleitores essa questão de comparecer ao cartório, né? E não deixar para o último dia ali para evitar filas, né? A gente vai atender até o dia 6 de maio. E às vezes o pessoal deixa para o último dia e fica nervoso na Fica fila lá, nervoso, né? né? E às vezes esquece algum documento e tem que voltar em casa pegar, né? Os documentos que precisa ali para fazer o atendimento é identidade, CPF, e um comprovante de residência, né? Se for fazer o primeiro título e é masculino, né, tem que comprovar que está quites com as suas obrigações militares ali, se tiver 19 anos. Com a questão das sessões eleitorais, houve alguma mudança da eleição municipal para essa agora de 2026, né, 2026? Sim, a gente fez algumas mudanças ali. O Círculo Militar está com um restaurante que está funcionando ali. Aí a gente transferiu do Círculo Militar Sim. para a Escola Apolinário Porto Alegre. A igreja Palavra Viva aqui estava funcionando aqui em frente ao Madalosso ali, 2 sessões eleitorais ali. Essas sessões foram para a Escola Medianeira, né? A gente está finalizando a transferência ali para a Escola Medianeira, que tem uma estrutura ótima lá, né? Porque a gente não sabe em que situação que vai ficar ali a Igreja Palavra Viva, porque eles estão saindo dali e vai ser feita uma reforma ali, né? E deixa eu ver aqui. Nós estamos apresentando o podcast Nova Pauta, Estação NP, nessa sexta-feira, 17 de abril de 2026, conversando com o senhor Gideão Damian sobre todo o processo eleitoral de 2026. Lá em Ernesto Alves também, a gente teve vistoriando a associação comunitária, e como não está numa situação muito apta assim para receber a sessão, foi para o Clube do Rosário, que é ali do lado, né? Sim.
E no Capão do Cipó, na escola Passo do Tiburcio, foi para a igreja Nossa Senhora de Fátima, que é ao lado da escola, né? Que é um local que está mais apto, mais organizado, assim, para receber a sessão eleitoral. Em princípio, foram essas as modificações, né? 3 aqui em Santiago e uma em Capão do Cipó, tudo para receber melhor o eleitor, né? Sim. Mas no aplicativo do TSE tem todas essas informações dessas Sim, trocas. é importante que o eleitor saiba, né, que muitas coisas podem se fazer pela internet. Sim. Então, ele pode tirar uma certidão de quitação eleitoral pela internet, pode consultar a situação do seu título pela internet, né? Pode consultar local de votação pela internet. A única coisa que ele agora não pode fazer a biometria, não pode fazer o primeiro título ou transferência. Tudo isso tem que ser feito no cartório, porque a gente está nos últimos 30 dias do fechamento do cadastro. Então, se envolver, né, biometria ou transferência de título, ou alteração de nome, alteração de local de votação, isso tem que ser feito ali no cartório eleitoral. No caso da eleição como presidente, governadores, se o eleitor estiver em outro país, é possível? Tem algum local para ele exercer o direito do voto no outro país ou não é possível? Geralmente nas embaixadas, Nas embaixadas. né? Aham. Ele pode exercer o direito do voto nas embaixadas. Sim. Se de alguma outra informação o senhor queira passar para os nossos eleitores aí, com relação à eleição de 2026, também logo já teremos depois também a eleição municipal, que é bem maior o envolvimento do cartório que da 44ª Zona Eleitoral. A gente só pede o cuidado, assim, que é uma coisa que vem acontecendo cada vez mais, é o que o pessoal, vamos dizer, publica ou fala na internet, né? Sim, Mas a pessoa acha que porque está publicando na internet vai estar eximido da responsabilidade, né? Então a mesma coisa que a pessoa não pode ofender, caluniar alguém ou mentir sobre alguém, né? Sobre um candidato ou uma pessoa ao vivo, né? Isso gera um processo criminal. Também na internet vai acontecer a mesma coisa, né? Então as pessoas recebem multas pesadas aí né, se comprovar o fato sim. e depois se arrependem aí, né? Mas então tem que só cuidar que pela internet as regras são as mesmas que ao vivo, né? As pesquisas, elas são autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O resultado da pesquisa pode influenciar no resultado da eleição, da escolha dos candidatos? Depende, não sei, depende da pessoa, né? Tem, tem pessoas que são mais influenciáveis aí e outros que são menos, né? Vai depender do eleitor. Depende do eleitor muito. Por isso que tem todo esse regramento sobre pesquisa, tem que ter registrado lá no TSE, tem que ter um estatístico responsável, né? Que vai emitir uma ART sobre aquela pesquisa ali, para que ela seja minimamente confiável, né? Mas a gente indica, né, sugere que o eleitor vote no candidato que ele acha melhor, não um candidato de pesquisa, De né? pesquisa, né? Tem uma pergunta aqui que chegou de um ouvinte nosso. Quem troca o título de cidade tem que refazer a biometria? Não, se ele fez a biometria há menos de 10 anos, não precisa refazer a biometria. Só aqueles que já fazem mais de 10 anos que fizeram a biometria, a gente está refazendo, porque hoje tanto o site gov.br ali, que é usado para vários serviços para a comunidade, usa o reconhecimento facial com base no cadastro da Justiça Eleitoral. Assim como o INSS está usando o reconhecimento facial com base no cadastro da Justiça Eleitoral. Então, hoje, se o eleitor, quem já tem benefício, ainda não precisa, mas quem vai fazer um benefício novo no INSS agora precisa ter o reconhecimento facial
já precisa ter a biometria ali no cartório eleitoral, né? Então a gente indica, a gente tem aí aproximadamente 3, 4 mil eleitores de Santiago que não fizeram a biometria ainda, que façam a biometria, porque depois do dia 6 vai estar fechado o cadastro. Então, se ele precisar para resolver um empréstimo bancário, alguma questão do gov.br ou alguma questão do INSS, não vai conseguir, né? O eleitor que tem um problema de mobilidade, que ele vota numa sessão, ele pode pedir a transferência para uma sessão que seja adaptada? Sim, sim. A maior parte das sessões a gente vai tentando, aos poucos, né? Foram se organizando todas para ter acessibilidade. Alguma que tem escada, a gente, né, pede que o eleitor faça a transferência, né? O momento de fazer a transferência é agora também. Sim. Para nós encerrar, já estamos chegando no final do nosso podcast Nova Pauta, Estação NP. Pudesse repetir para nós, o prazo é 6 de maio, né, que tem um prazo agora que deve ser observado, e os Isso. demais prazos até o pleito. Dia 6 de maio para o eleitor agora, para fazer todas as movimentações do cadastro. A eleição vai ser dia 4 de outubro, que é o primeiro domingo de outubro. E se tiver segundo turno, vai ser dia 25 de outubro, segundo domingo de outubro. Agora, nós vamos ter esses plantões aqui no final do mês de abril, dia 25, que é sábado. 1º, 2 e 3 de maio, né? Plantão de atendimento das 12 às 17. Em agosto vão ter as convenções partidárias, de 20 de julho a 5 de agosto, né? E dia 16 de agosto já começa a propaganda eleitoral. Esses são os prazos, então, que devem ser observados, né, pelo eleitor. Isso. E o senhor falou quantos mil eleitores na toda a nossa, na 44ª? 48 48.500 mil. eleitores. São, Esses estão aptos a votar. sim, são os eleitores aptos a votar. Esse número pode alterar alguma coisa porque a gente não fechou o cadastro ainda, né? Sim, Vai fechar dia 6. sim. Né? Mas em Unistalda são 2.689 eleitores, em Santiago 39.959, Capão do Cipó 3.127 eleitores e Itacurubi 2.734 eleitores. A gente envolve né, entre mesários, oficiais de justiça ad hoc, né, e responsáveis pelos locais de votação, em torno de 800 pessoas aqui na Zona 44 no dia da votação. 800 pessoas. Que estão ali prestando um serviço, né, vão receber vale alimentação, folga, não sei o quê, mas o principal é que estão prestando serviço à democracia ali, ajudando, né? A gente tem mesários aí que são mesários há mais de 30 anos aí, né? No caso do mesário que é convocado não poder comparecer no dia da eleição, ele tem, de que forma ele pode... Ele é substituído por outro... Ele tem que é substituído por outra pessoa, mas ele tem que fazer uma justificativa, vai ser autuado um processo, né, de mesário faltoso, e ele tem que apresentar uma justificativa para o juiz. Se ele não pediu antes a substituição, se ele quiser pedir antes a substituição, ele pede por escrito, apresenta motivo e o juiz, a juíza, no nosso caso aqui, a doutora Ana Paula Níquel, que faz a avaliação se dispensa ou não. Quais as principais irregularidades que podem levar à impugnação de uma candidatura? Tem várias, principalmente se tem candidato que às vezes vai se candidatar, ele é até da diretoria do partido, mas não está afiliado formalmente ao partido, por uma desídia ali, né? Por uma desorganização do partido, que quem controla o cadastro de filiados é o partido, às vezes ele não está afiliado, às vezes ele não tem uma certidão de quitação
por exemplo, né, tem algum processo na justiça criminal, na justiça militar, se ele tiver alguma condenação em segundo grau, pela lei da ficha limpa, ele não pode ser candidato, né? E aí tem outras aí, se tiver débitos com a justiça eleitoral, né? Cirurgião, para nós encerrar, uma mensagem os nossos eleitores, tanto de Santiago como os que compõem a 44ª Zona Eleitoral. Eu sempre digo, né, principalmente para aqueles eleitores que às vezes não querem votar, né, ou voto na primeira pessoa que encontro, que esse é o momento de pensar, de olhar, né, o histórico de cada candidato e escolher um candidato que ele acredita fortemente que vai representar ele, né? Porque às vezes a pessoa vota de qualquer jeito, nem lembra em quem votou e fica reclamando né? da política, não sei o que, né? Então é uma hora de pensar, é a hora que o eleitor tem que tomar uma decisão dele pesquisar alguma coisa sobre a vida pretérita do candidato dele, né? O pessoal fala muito, o eleitor, né, fala muito em mudança, mas esse é o momento, né, da eleição, do voto ali para fazer as mudanças, né, que são necessárias muitas vezes. Sim, sim. A gente tem pessoas, né, que depois que se elegem, tem pessoas que se elegem até por brincadeira, por meme, né? E aí são essas pessoas que representam o povo depois lá no Congresso, né? A sua opinião sobre o período esses 5 anos, em vez de 4 anos, e sair fora a reeleição e o candidato se eleger por 5 anos, na sua opinião, isso é mais útil para o país, também para os municípios? A gente, como servidor, prefere não colocar opinião, porque vem a regra, a gente tem que cumprir, né? Mas talvez fosse melhor, porque aí o candidato não fica preocupado com a reeleição, ele fica preocupado em fazer aquele mandato dele da melhor forma, né? Da melhor forma. Hoje em dia a gente tem se tornou quase uma regra, né, dos candidatos deixarem todos os gastos maiores para o ano da eleição, né? E aí deixa aquele gasto para um outro ou para ele mesmo, né? Mas tudo por causa da reeleição. Seu Gideão Damião, chefe do cartório da 44ª Zona Eleitoral de Santiago, nós queremos agradecer a sua disponibilidade, aceitar o nosso convite para estar aqui. Eu sei do seu trabalho, né, principalmente nesse período eleitoral, mas queremos agradecer o seu convite e colocamos aqui o grupo NP Expresso, nossos meios de comunicação, à disposição do senhor e também do nosso cartório da 44ª Zona Eleitoral. Nós que agradecemos o espaço aí, Davi, e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que os eleitores tiverem ali. Podem nos encaminhar por telefone, ou presencialmente ali, ou pelo e-mail. Nosso e-mail é zon044@tre-rs.jus.br. E o telefone celular, que é o que ficou mais fácil hoje de se contatar, que tem o WhatsApp também, é 99662-7927, né? Então o pessoal fica à vontade para entrar em contato com nós ali para tirar qualquer dúvida. Uma coisa que também sempre nos perguntam Sim. lá, agora me lembrei, é o eleitor com mais de 70 anos, né? Não tem obrigação de votar, né? Ele pode votar, mas não tem a obrigação de votar. E o eleitor que tem entre 15, que agora pode fazer o título com 15 anos também, e 16, 18, 17 anos, ele tem o direito, mas não tem a obrigação de votar. Ok. Muito obrigado. Nos colocamos sempre à disposição. Chegamos ao fim, então, de mais uma edição do nosso podcast Nova Pauta, Estação NP, prometendo voltar na próxima sexta-feira com outra novidade, com um novo convidado,
para debater algum assunto da importância da nossa comunidade. Lembrando que o apoio é do Sicredi, da BioID Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena e a Santi Beach Arena aqui em Santiago. Um bom final de semana a todos, uma boa eleição a todos nós, já estamos nos aproximando do período eleitoral e retornamos então na próxima sexta-feira. Bom dia, um bom final de semana.